brasileiro, da Sul-Americana e tudo mais. E tem Flamengo e Galo, que De novo. também um Mengão campeão do mundo, o Galo campeão da Libertadores, ambos já muitas vezes campeões da Copa do Brasil, campeões brasileiros, e um jogo que sempre relembra os anos 80. Não tem jeito. É que nem quando joga Flamengo e Sport, que aliás é o jogo que falta para o Flamengo no Brasileirão e será na Ilha do Retiro. Tem Flamengo e Sport, a torcida do Sport se pega para mostrar que é melhor que o Flamengo, coisa que nunca foi e dificilmente um dia será. Mas, enfim, comecemos por este jogo pelo Marrinha. Maracanã, Flamengo e Galo, repetição do jogo de domingo. Que Flamengo teremos? Teremos o Flamengo repleto de titulares ou um Flamengo alternativo, Marrinha? Tem uma indicação de que o Felipe Luiz pode poupar jogadores, porque a gente viu, inclusive, no jogo de domingo, que o time tem um desgaste, né? Está jogando muito com alguns jogadores, tem jogado muito, Arrascaeta, Jorginho, até os dois zagueiros e tal. Então, à espera dos reforços que ainda não chegaram, já foram contratados, não chegaram, então estão jogando muito. Sendo a prioridade brasileiro, que foi estabelecida esse ano, acho que faz sentido que tenha uma escalação com alguma mexida. Não é costume do Felipe Luiz escalar tipo, o time inteiro reserva. Então, eu não acredito que isso aconteça. Mas acredito que ele vai dar uma mexida e vai poupar alguns jogadores. Tem alguns que estão suspensos, né? Então, o Pedro, como está suspenso no Brasileiro, provavelmente deve jogar esse jogo. Tem mais um suspenso, agora não estou lembrando agora aqui. E tem uma possibilidade de algumas voltas ali dos laterais esquerdos, que estão contundidos, o Ayrton Lucas e o Alexandro. Marinha, o Wallace está suspenso no Brasileiro também. Também está suspenso. Então, esses dois, por exemplo, podem jogar sem ser um desgaste para o jogo do Ceará, que é no fim de semana. Eram esses dois. Mas eu acho que ele deve poupar. Faz todo sentido com o que tem sido planejado, que era o Brasileiro ser... Seria o contrário do ano passado. Se pensar o Flamengo ano passado, botou a força máxima contra o Palmeiras e com isso poupou no Brasileiro quando era líder contra o São Paulo, perdeu o jogo, foi perdendo a liderança e depois perdeu o fôlego e não disputou o título no final. Eu acho que nesse ano vai fazer o contrário. Vai priorizar o Brasileiro e vai deixar a Copa do Brasil num segundo plano, que faz total sentido. Agora, não acredito num time completamente reserva. Vai ser uma mistura ali do que ele tem de condições. Até porque é quinta-feira, então de quinta para domingo, que é o outro jogo contra o Ceará, você vai ter muito pouco tempo de recuperação. Se você botar o time titular, você quebra o time para domingo, né? Então eu acho que vai ser um jogo muito diferente, porque o Atlético entrou, por exemplo, contra o Flamengo se defendendo muito, né? Jogando com 3 zagueiros, linha de 5 no domingo. Não sei se pode ser que o Cuca decida usar a mesma coisa e de repente pega um time menos forte pela frente, né? Mas o jogo vai estar cheio. Já vendeu 45 mil ingressos. Então vai ter um clima de mata-mata e tal, mas eu acredito que vai ter gente poupada sim. O Galo, por sua parte, que tem pouquíssimas chances no Brasileirão, deve vir com força total, né? Imagina-se que o Cuca não vai poupar ninguém, que o Galo vai jogar este jogo como um jogo de vida ou de morte, que não é para o Flamengo, mas pode ser o começo da salvação de um ano em que o Galo, ao que tudo indica, não vai disputar a final do Brasileirão, a reta de chegada do Brasileirão. Até porque tem muito perdido, bem, né, os mata-matas do Flamengo, né? Sim, tem. Eu acho que isso deve estar meio engasgado, né? Perdeu a final e tinha perdido já na outra Copa do Brasil, que o Flamengo ganhou, também eliminou o Atlético. Isso. Muito bem. Ô, Zé, também na quinta-feira, às 7h30 da noite, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense da Série B. Você diria que o São Paulo é favoritaço, apenas favorito ou nem isso? Não, eu acho que mas o que acontece em relação ao São Paulo, uma expectativa boa, legal, em função dos últimos resultados e da entrada do Crespo como treinador no lugar do Zubeldia. A estreia não foi boa, mas ele estava acabado de chegar contra o Flamengo, o São Paulo não jogou nada. Mas depois o time foi se acertando, mesmo...
E outro dia eu falei uma coisa, as pessoas não gostam muito. Aquele chororô, eu chamo de chororô, a torcida do São Paulo não gosta muito. A torcida do São Paulo passou um bom tempo, e com alguma razão, lamentando as ausências do Lucas, do Oscar, do departamento médico lotado, é um elenco curto, do Carelli, que eu boto no estudar para o Carelli que é gol. E era o tempo inteiro isso. Na época do Zubeldia, a desculpa era essa. O chororô era esse. Agora, com o Crespo, eu acho que esse negócio já amainou. Se encontrou uma outra formação. Esse Marcos Antônio é um bom jogador. É um jogador serelepe ali no meio, se movimenta muito bem. O Bobadilha ali no meio se encontrou. O Luciano encontrou uma posição que ele se mexe na frente. O Ferreirinha. E outra coisa, além disso tudo, de encontrar uma posição nova para esses jogadores e tal, a tranquilidade à beira do campo. A tranquilidade, eu acho que se manifesta à beira do campo e talvez deve se manifestar no vestiário e nos treinamentos. O Zubeldia era muito irrequieto, muito porra louca, não sei o quê, era suspenso toda hora, ele não dirigia o time. Parece até se ele tivesse ainda no São Paulo, ele ficaria fora desse jogo, porque ele foi suspenso não sei quantos jogos para frente, né? Quer dizer, uma certa tranquilidade. O São Paulo encontrou uma tranquilidade que precisava. Se isso vai dar muito resultado, no brasileiro, vamos ver. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, jogando em casa, num momento que está dando as coisas. Porque até que futebol tem aquela coisa, é óbvio que eu vou dizer, uma besteira, mas é verdade. Quando dá tudo certo, dá tudo certo. Quando dá tudo errado, dá tudo errado. Né? Então, aquele cara que não joga nada, começa a jogar bem, fazer gol. Aquele que joga bem, erra. Então é aquele momento, não vou dizer encantador, mas vamos dizer que seja um novo São Paulo, diante de um novo técnico e uma nova formação. A torcida está empolgada. Todo São Paulino que eu encontro agora vai. Vamos ver se vai. Bom, e o Atlético Paranaense, para quem não sabe, não apenas está na Série B, como está em 11º lugar na Série B, com 25 pontos, 11 pontos atrás do líder Goiás. Muito atrás do Curitiba, que é o seu rival lá. Atrás do G4, né? Isso. O Curitiba é um dos líderes, não é? O Curitiba não está entre os 4? Curitiba é o segundo colocado. Então, Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Chapecoense é esta classificação dos 4 do G4. Quer dizer, o Atlético Paranaense está numa draga bonita. Outro grande clássico é Inter e Fluminense no Beira-Rio, 21h30 da quarta-feira. Marrinha, é o Fluminense correndo o risco da 6ª derrota seguida, desde o Mundial. O que acontecerá, se acontecer? Imprevisível, né? A gente viu a promessa do presidente do Fluminense que ia voltar para o Brasil. Você vê, o Fluminense, quando acabou aquela campanha, o presidente voltou para cá e enumerou os 4 jogos que ele ia fazer na sequência e que ele ia ganhar, o Fluminense ia disputar o título brasileiro, e perdeu os 4. O Everaldo saiu de lá dizendo que os outros times iam enfrentar o Fluminense como se fosse um Fluminense europeu quando voltasse para cá. Estão tratando o Fluminense quase como um time de várzea, né? Pelo que ele tem, pelos resultados que tem tido recentemente. Então, nada deu certo depois do Mundial, né? Assim, o Inter, que vinha numa má fase, quase ali na zona de rebaixamento, deu uma recuperada. Então, hoje é um Inter mais consistente, jogando de uma forma um pouco mais defensiva do que jogava anteriormente. Então, hoje o Inter é, digamos assim, favorito para jogar contra o Fluminense. Eu acho que não sei se o Renato vai voltar a essa formação de 3 zagueiros e 3 volantes, que ele achou que deu muito certo no Mundial e aí insistiu muito nisso no Brasil e não está dando certo. Eu não sei, ele vai ter que dar uma... Não adianta ele ficar dando desculpa de que ele porque o Mundial foi calendário, problema de calendário dele, porque os outros 3 times que estavam no Mundial, os 3 estão bem. O Flamengo voltou ganhando, o Palmeiras voltou ganhando, e o Botafogo, embora não esteja jogando que nem o Flamengo e o Palmeiras, também eu acho que se bobear não tem nenhuma derrota, né? Salvo engano, aqui não tem nenhuma derrota, né? Teve mais empates e tal, mas também... Então, só o Fluminense sentiu os efeitos do calendário. Isso. Não faz o menor sentido, né? E vejamos, o Inter está em 10º lugar no Brasileirão, já passou o Fluminense, que está em 12º, 1 ponto apenas à frente. Mas é como o Marrinha disse, o Inter estava lá embaixo, o Inter faz uma campanha de recuperação e o Fluminense faz uma campanha de submersão. Eu vou fazer
um rápido intervalo na televisão e já volto com a avaliação de Corinthians e Palmeiras. Você não pode perder esta avaliação, que esta vai dar muito pano para mangas. Respirei. Olha, vou dizer uma coisa para você. O nosso público, ele é muito maldoso. Ele é muito maldoso. O Aurélio Gondim diz que eu estou muito mal informado, que o CSA afastou 3 jogadores, demitiu o técnico e está em 9º lugar na Série C. Eu sei disso tudo. O problema é que o CSA está fazendo uma Copa do Brasil muito boa. E aí muda tudo, jogando em casa. Essa é a minha expectativa. Mas teve um aqui, Fernando Azevedo,